No momento exato em que Arthur abriu a boca para comemorar o contrato que mudaria sua vida, ele assinou sua própria ruína. O ambiente era um restaurante luxuoso, mergulhado em uma penumbra elegante, onde o cheiro de trufas negras e couro caro pairava no ar. Luzes quentes refletiam-se nas taças de cristal, criando um espetáculo de brilhos que Arthur confundiu com seu próprio futuro. Ele sentiu o calor do vinho tinto, descendo pela garganta, uma sensação de euforia que acelerava seu pulso. Mas o que Arthur não percebeu, em sua embriaguez de ego, foi o súbito esfriamento da atmosfera ao seu redor. O brilho nos olhos de quem o ouvia não era admiração pura. Era o veneno da projeção. Era aquele brilho metálico e frio que surge quando alguém percebe que você está subindo um degrau que eles nunca alcançarão. Enquanto ele descrevia, com gestos largos e voz projetada, cada detalhe da transação de 5 milhões de reais, cada etapa minuciosa do seu plano de expansão, e até mesmo a cor exata do carro esportivo que pretendia comprar na manhã seguinte, ele estava, sem saber, entregando as chaves de sua fortaleza para o inimigo. Ele saboreava as palavras como se fossem o próprio lucro, mas cada frase era um tijolo removido de sua própria segurança. Do outro lado da cidade, em um escritório sem placa de identificação, sem presença em redes sociais e absolutamente sem qualquer rastro digital, o homem que realmente comandava o tabuleiro permanecia em um silêncio absoluto. O único som naquele ambiente era o tic-tac rítmico de um relógio de parede antigo e o som suave de uma caneta tinteiro deslizando sobre um papel de alta gramatura. Ele não precisava de aplausos. Ele não buscava a validação de mesas de bar ou de curtidas em telas de vidro. Esse homem, que chamaremos aqui de o mentor silencioso, construiu um império bilionário sem nunca dar uma única entrevista, provando que o poder real não faz barulho, ele apenas acontece. Ele é como a gravidade invisível, mas impossível de ignorar. Arthur, em sua euforia transbordante, esqueceu-se de uma lei física da alma humana. A inveja não é apenas um sentimento passivo, mas uma força de atrito invisível que desacelera qualquer progresso. O contrato de Arthur, aquele que ele considerava blindado, foi cancelado 48 horas depois. O motivo? Uma irregularidade técnica minúscula. Um detalhe burocrático que surgiu do nada, ou melhor, de uma denúncia anônima, extremamente bem fundamentada, vinda de dentro do seu próprio círculo de amigos, daquelas mesmas pessoas que brindaram com ele 48 horas antes. A queda foi vertiginosa e cruel. Em uma semana, o homem que se sentia o rei do mundo, o centro das atenções, estava encarando o teto branco e frio do seu quarto, mergulhado em um silêncio ensurdecedor que parecia esmagar seus pulmões. Ele tentava entender onde foi que ele errou. Ele revisou as planilhas, os e-mails, as cláusulas. Ele não errou na estratégia de negócios, ele errou na estratégia de vida. Ele entregou o ouro antes mesmo de terminar de minerá-lo. Ele vendeu a pele do urso antes de caçá-lo. E o cheiro do sangue atraiu os predadores que ele chamava de aliados. O mentor silencioso observava a queda de Arthur de longe, como quem estuda um fenômeno biológico previsível em um microscópio. Ele, Arthur, era apenas mais um murmurador, mais uma vítima da própria necessidade patológica de ser visto e validado. O mentor sabia de uma verdade sombria: a maioria das pessoas prefere o fracasso acompanhado do que o sucesso solitário. Ele entendia que, ao revelar um plano, você não está apenas compartilhando uma ideia, você está convidando o mundo inteiro para opinar, sabotar e, acima de tudo, drenar a energia vital que deveria ser usada exclusivamente na execução. A verdade é que existe uma neurociência cruel e fascinante por trás da traição própria. Quando você anuncia uma meta ambiciosa para alguém e recebe um parabéns caloroso ou um olhar de admiração, seu cérebro libera uma descarga massiva de dopamina. Essa substância gera uma sensação imediata de prazer e dever cumprido. O problema é que o cérebro humano, apesar de complexo, é facilmente enganado por símbolos. Ele confunde o anúncio barulhento do plano com a conclusão silenciosa do mesmo. É o que os cientistas chamam de realidade social substituta. Ao receber o aplauso antecipado, sua mente entende que o objetivo já foi alcançado
E a motivação biológica para trabalhar duro, enfrentar os obstáculos e suportar a dor da execução simplesmente desaparece. Você se torna um viciado em falar, enquanto perde a capacidade de fazer. Arthur estava viciado nessa dopamina barata. Ele era um dependente de aplausos por intenções, em vez de ser um viciado em resultados concretos e palpáveis. Cada vez que ele postava uma foto de um projeto que estava apenas começando, ele estava roubando de si mesmo a energia nervosa necessária para realmente terminar aquela tarefa. Ele estava vivendo uma vida de simulação, uma miragem onde a percepção dos outros era mais importante do que a sua própria realidade material. Ele preferia parecer bem-sucedido do que realmente ser. O mentor silencioso, por outro lado, operava sob a lei da discrição absoluta. Seu império era invisível, porque ele entendia que o que ninguém sabe, ninguém consegue estragar. Ele lidava com amizades unilaterais de forma cirúrgica. Ele ouvia tudo com uma atenção profunda, mas não dizia absolutamente nada sobre si mesmo. Ele sabia que a maioria das pessoas não quer o seu bem de verdade, elas querem apenas que você não esteja nunca melhor do que elas. A filosofia dele era simples, porém devastadora para os egos frágeis. Quem sabe, não fala. Quem fala, não sabe. Pense em uma semente pequena e frágil. Para que ela germine e se torne uma árvore de carvalho majestosa, capaz de suportar tempestades, ela precisa ser enterrada na escuridão úmida e silenciosa da terra. Se você desenterrar a semente todos os dias para mostrar aos vizinhos o quanto ela está crescendo, ela morrerá. O sol que deveria alimentá-la irá queimá-la. Os seus planos são exatamente como essa semente. Eles precisam do útero do silêncio para se fortalecerem e criarem raízes profundas. A exposição precoce é um aborto espiritual. A energia que você gasta falando, explicando e se justificando é a mesma energia que faltará na hora de agir com precisão. A inveja oculta funciona como um vampirismo psíquico real. Não é necessário que alguém faça algo físico ou legal contra você. Apenas o olhar carregado de ressentimento, a projeção mental de fracasso de uma pessoa próxima, e a torcida silenciosa pela sua queda podem criar uma fricção energética que torna cada passo seu mais pesado. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras, que você mesmo permitiu que colocassem ali. Quando você se cala, você caminha leve. Você se torna um alvo móvel, impossível de ser atingido, porque ninguém sabe para onde você está indo, qual é o seu ritmo, ou qual é o seu destino final. O mentor silencioso nunca sentiu a necessidade de provar seu valor para quem quer que fosse. Ele sabia que a autoridade real é sentida na presença, não anunciada em megafones. Enquanto os murmuradores gritavam suas conquistas vazias nos corredores, ele movia as peças do mercado com a precisão de um cirurgião cardíaco. Ele entendia que a ausência total de informação sobre sua vida privada e seus movimentos financeiros criava uma proteção natural, quase mística. As pessoas não podem atacar o que elas não conseguem mapear. Esse é o fundamento da segurança estratégica, a imprevisibilidade absoluta. Chegamos agora ao ponto central desta revelação, algo que mudará a forma como você interage com o mundo para sempre. Existe uma técnica secreta, usada por aqueles que ocupam o topo da pirâmide do poder, da riqueza e da consciência, chamada de técnica do vácuo. Ela não é apenas sobre ficar calado por falta de assunto, é sobre criar uma zona de silêncio tão profunda e intencional, que sua presença se torna magnética, e sua vida se torna impenetrável. O primeiro passo da técnica do vácuo é a retenção de dados. Você deve começar a tratar as informações sobre sua vida como se fossem segredos de estado de altíssima relevância. O que você come, quanto você ganha exatamente, com quem você se relaciona, e principalmente, qual é o seu próximo passo profissional, deve ser mantido sob 7 chaves. Se alguém perguntar, dê respostas vagas, mas educadas. Use a cortesia como uma cortina de fumaça impenetrável. Seja gentil, sorria, mas não seja transparente. A transparência em um mundo de predadores sociais é um convite aberto ao abate. O segundo passo é a camuflagem social.
O mentor silencioso não usava roupas com logotipos gigantescos que gritavam o preço da peça, nem dirigia carros que imploravam para que olhassem para ele no semáforo. Ele preferia ser o homem comum, aquele que passa despercebido na multidão de um aeroporto ou de um café. A verdadeira riqueza e o verdadeiro poder gostam do anonimato, pois o anonimato é a maior das liberdades. Quando você parece comum por fora, você remove instantaneamente o gatilho da inveja dos outros. Você se torna invisível para o radar do ressentimento alheio. Enquanto todos estão competindo desesperadamente para ver quem brilha mais, você está acumulando poder real, sólido e inabalável nas sombras. O terceiro passo, e talvez o mais crucial de todos, é a blindagem de intenção. Isso significa agir sem deixar qualquer rastro energético ou verbal. Quando você decide mudar de emprego, começar um novo negócio lucrativo, ou terminar um relacionamento que te desgasta, você não avisa, você não faz posts enigmáticos, você simplesmente faz. A ação concluída deve ser o primeiro e único sinal que o mundo recebe da sua decisão. Isso garante que nenhuma opinião externa, nenhum conselho disfarçado de crítica construtiva, e nenhuma vibração negativa possa interferir no processo sagrado de criação. Arthur, depois de sua queda catastrófica, teve um encontro fortuito com um mentor silencioso. Não foi uma entrevista formal, nem uma mentoria paga. Foi apenas uma observação silenciosa de longe. Um momento de clareza absoluta onde ele percebeu a diferença abissal entre o ruído ensurdecedor e a música suave. Ele viu o mentor em um café simples de esquina, lendo um jornal de papel, sem ser incomodado por ninguém. Enquanto, através de mensagens curtas em seu telefone, decidia o destino de milhares de funcionários e milhões de dólares, com um simples aceno de cabeça mental. Naquele momento, Arthur entendeu que sua busca desesperada por validação era, na verdade, um grito de socorro de sua profunda insegurança. Ele precisava que os outros soubessem que ele era grande porque, no fundo, ele se sentia muito pequeno. O mentor, por ser verdadeiramente grande, não precisava que ninguém soubesse. O protocolo para você começar a aplicar isso na sua vida hoje mesmo é o das 24 horas de silêncio absoluto sobre si mesmo. O desafio é simples, mas brutalmente difícil para o ego moderno. Passar as próximas 24 horas sem falar absolutamente nada sobre seus planos, seus problemas pessoais ou suas conquistas para ninguém. Se alguém perguntar como estão as coisas, respire fundo, sinta o ar preenchendo seus pulmões e responda apenas: estão caminhando bem, obrigado por perguntar. Sinta o poder físico que se acumula dentro do seu peito quando você retém a informação. Sinta a pressão interna se transformar em um foco laser. Muitas pessoas confundem silêncio com timidez, fraqueza ou falta de opinião. É exatamente o oposto. O silêncio da técnica do vácuo é um silêncio de observação soberana e comando oculto. É o silêncio do tigre segundos antes do bote fatal. Quando você fala demais, você entrega sua estratégia de bandeja. Quando você se cala, você obriga o outro a se revelar, a preencher o vazio, a mostrar suas próprias cartas. Em qualquer negociação, em qualquer conflito humano, aquele que consegue suportar o silêncio por mais tempo é invariavelmente quem detém o controle total da situação. A biologia do sucesso exige privacidade. Observe a natureza, que é a maior das mestras. Os grandes predadores caçam em silêncio absoluto. As raízes das árvores mais fortes do mundo crescem no escuro, longe da luz. O feto humano se desenvolve no silêncio sagrado do útero. Por que você acha que seus sonhos, que são as coisas mais frágeis e preciosas que você possui, deveriam ser expostos ao sol escaldante e à poeira da opinião pública antes do tempo certo? A exposição gera calor desnecessário, e o calor excessivo seca a energia da criação. O mentor silencioso costumava dizer, em seus raros momentos de fala, que a boca é a porta por onde a sorte escapa. Cada vez que você conta uma vantagem, você está gastando o crédito que o universo te deu para realizar aquela tarefa. É como se você tivesse uma conta bancária de energia vital,
e cada palavra desnecessária fosse um saque alto. No final do dia da sua queda, Arthur estava com a conta negativa, exausto de tanto falar, enquanto o mentor tinha reservas infinitas de poder pessoal acumulado. A inveja não é um monstro que mora em terras distantes. Ela muitas vezes dorme na cama ao lado, senta na mesa de jantar com você, ou compartilha o café no escritório. Não é por maldade consciente em todos os casos, mas é da natureza biológica humana comparar-se. Quando você mostra que está subindo, você automaticamente lembra o outro, sem dizer uma palavra, de que ele está estagnado. E essa lembrança dói profundamente. E curar essa dor interna, o inconsciente da outra pessoa tentará, de alguma forma, te puxar para baixo para que o equilíbrio da mediocridade seja restaurado. É o mecanismo cruel do caranguejo no balde: se um tenta sair para a liberdade, os outros o puxam de volta para a panela. Portanto, a camuflagem social não é uma mentira ou uma falsidade, é uma proteção caridosa para os outros e estratégica para você. Ao não exibir seu sucesso, você evita que os outros sofram com a própria percepção de fracasso e, ao mesmo tempo, protege sua trajetória de interferências. Ser extraordinário por dentro, enquanto se parece comum por fora, é a maior sofisticação que um ser humano pode alcançar nesta existência. É viver em presença real, sem ser escravo da imagem projetada. Arthur começou sua reconstrução a partir do zero absoluto, mas desta vez, ele fez algo radicalmente diferente. Ele não contou para ninguém, nem para a família, nem para os amigos mais próximos, nem para as redes sociais. Ele trabalhava 10, 12 horas por dia, em um novo projeto de tecnologia, em um quarto pequeno e silencioso. Quando o cansaço batia, quando a solidão apertava, e a vontade avassaladora de postar uma frase motivacional, ou uma foto do seu progresso surgia, ele fechava os olhos, lembrava do rosto sereno do mentor silencioso e engolia a vontade. Ele transformava a carência de atenção em força bruta de trabalho. Ele usava o silêncio como combustível. Meses se passaram no mais absoluto vácuo. Os antigos amigos de Arthur achavam que ele tinha desistido de tudo, que estava derrotado, talvez até deprimido. Alguns até sentiam uma ponta de satisfação secreta ao vê-lo por baixo, comentando em tons baixos sobre como ele tinha perdido o toque. Não sabiam eles que, no silêncio denso do seu novo escritório, Arthur estava prestes a lançar algo que tornaria o seu contrato anterior de 5 milhões uma brincadeira de criança. Ele estava operando no vácuo total. Ele estava agindo como um fantasma na máquina, movendo-se com uma agilidade que ele nunca teve antes, simplesmente porque não carregava mais o peso morto das expectativas alheias. O poder de dizer "estou trabalhando em algo" e parar por aí, deixando um ponto final no ar, é uma das ferramentas mais potentes de autodomínio que existem. Isso cria um mistério magnético em torno de você. As pessoas começam a te respeitar mais não pelo que você diz, mas pelo que elas suspeitam, no fundo de suas mentes, que você seja capaz de fazer. O mistério é o pai da admiração duradoura. A exposição total é a mãe do desprezo e da familiaridade excessiva que gera desrespeito. Quando você finalmente atingir o seu objetivo, e você vai atingir se mantiver o silêncio e a disciplina, não faça uma festa de arromba para provar que venceu. Deixe que os resultados sólidos falem por você. Deixe que a mudança drástica no seu estilo de vida, a paz inabalável no seu semblante, e a solidez das suas conquistas sejam a sua única e definitiva declaração ao mundo. O sucesso que precisa ser anunciado com megafones é um sucesso frágil, dependente da opinião alheia para existir. O sucesso real é autoevidente. Ele brilha como o sol do meio-dia, que não precisa de um alto-falante para avisar a todos que amanheceu. A jornada de Arthur nos ensina que a língua é o único instrumento que se afia com o uso frequente, mas, nesse caso, ela afia a lâmina, que acaba cortando o nosso próprio pescoço. Ao adotar a lei da discrição absoluta, você não está se tornando uma pessoa fria, distante ou antissocial. Você está se tornando uma pessoa sagrada. Você está tratando sua vida como um templo de mistérios, onde nem todos possuem a chave para entrar,
e onde os rituais mais importantes da sua alma acontecem, longe dos olhos dos curiosos e dos invejosos. A proteção psíquica que o silêncio proporciona é comparável a uma armadura de diamante puro. Nada penetra. As críticas não te atingem, porque ninguém sabe o que você está fazendo para ter o que criticar. Os elogios não te inflam, porque você não depende mais deles para agir com propósito. Você se torna finalmente autossuficiente. Você se torna o mestre absoluto do seu destino, e o capitão soberano da sua própria alma. Imagine agora a liberdade indescritível de não ter que sustentar um personagem cansativo para o mundo. Imagine a economia massiva de energia, ao parar de tentar convencer as pessoas de que você é inteligente, rico ou feliz. Você simplesmente é. E isso basta. Essa economia de energia será canalizada para sua saúde física, para sua profundidade espiritual, e para a construção de um legado que durará muito além da sua existência física neste planeta. O silêncio é o solo fértil, onde a eternidade caminha. O mentor silencioso deixou um ensinamento que Arthur guardou no fundo mais protegido do seu coração. O mundo é um lugar barulhento, cheio de pessoas gritando desesperadamente para serem ouvidas e notadas. Se você quer dominar o mundo, aprenda primeiro a silenciá-lo dentro de você. Quando o ruído externo silencia, o poder interno desperta com uma força avassaladora. Nunca mais foi um murmurador. Ele se tornou o novo guardião do segredo. Um homem cujo sucesso falava tão alto, em frequências tão poderosas, que ele mesmo não precisava dizer uma única palavra. Ao fechar este ciclo de conhecimento hoje, olhe para sua própria vida com uma honestidade brutal. Quais planos você tem espalhado por aí como se fossem lixos sem valor? Quais sonhos preciosos você permitiu que fossem contaminados pelo hálito gelado da inveja alheia? Recupere esses fragmentos de energia agora mesmo. Feche as portas da sua fortaleza mental. Adote o protocolo do vácuo com rigor militar. A partir de hoje, sua vida pertence apenas a você e ao Criador. O resto do mundo verá apenas o rastro luminoso da sua grandeza, sem nunca entender como você chegou lá. Lembre-se sempre, o segredo do homem que silenciou o mundo não era uma fórmula mágica complexa. Era apenas a compreensão profunda de que o silêncio é o maior luxo e a maior arma de um ser verdadeiramente consciente. No silêncio, você é invencível. No silêncio, você é livre de todas as correntes. A transmutação da energia da inveja em combustível privado é o clímax dessa jornada de poder. Quando você sente que alguém está tentando te atingir com pensamentos negativos ou palavras de desânimo, não reaja, não discuta. Não tente se explicar. Use esse impacto como uma mola propulsora interna. Deixe que a pressão externa condense ainda mais o seu diamante interno. Quanto mais eles tentarem te sabotar no campo invisível, mais forte e resiliente você se tornará no visível, desde que sua boca permaneça fechada e seu olhar permaneça focado. Este é o fim definitivo do homem barulhento e o nascimento glorioso do mestre discreto. Arthur agora caminha entre nós, talvez você o cruze na rua hoje, e não o reconheça pelo brilho externo, mas pela calma interna. Ele parece um homem comum, veste-se de forma simples, mas por trás daqueles olhos existe a clareza de quem domina a técnica do vácuo. Ele não tem mais pressa. Ele não tem mais a necessidade infantil de provar nada a ninguém. Ele descobriu que a maior vitória de um homem é aquela que ele celebra em silêncio absoluto, diante do espelho, sabendo que venceu o mundo inteiro ao vencer a sua própria língua. A partir deste momento, cada palavra que sair da sua boca deve ser pesada em uma balança de precisão milimétrica. Pergunte-se antes de emitir qualquer som: isso é absolutamente necessário para o meu objetivo? Isso revela algo que deveria ser mantido em segredo para minha proteção? Com o tempo e a prática, essa disciplina se tornará sua segunda natureza. Você falará muito menos, mas suas palavras terão o peso de montanhas de granito. Você agirá muito mais, e seus resultados terão a força de tsunamis inevitáveis. A jornada do silêncio é um caminho sem volta para a excelência humana. Ao decidir trilhar este caminho, você está deixando para trás a massa barulhenta e confusa para se juntar aos poucos eleitos que realmente movem as engrenagens da realidade. O poder real é silencioso por natureza.
A sabedoria real é discreta por princípio, a vida real é privada por escolha. Que o silêncio seja sua armadura mais resistente e a discrição seja sua espada mais afiada. O mundo pode tentar ouvir, pode tentar espiar, mas ele não encontrará nada, além do vácuo impenetrável que você criou. E nesse vácuo, você construirá o seu paraíso particular, pedra por pedra, sem que ninguém saiba o nome da pedreira ou a origem do mestre de obras. O sucesso é um prato que se saboreia melhor em silêncio. E o sabor da vitória é infinitamente mais doce, quando apenas você conhece o preço real, que foi pago em cada gota de suor e em cada hora de trabalho oculto. Arthur olhou para o horizonte. Sentiu a brisa fresca no rosto. E sorriu para si mesmo. Ele não precisava de curtidas, não precisava de comentários vazios, não precisava de visualizações na sua vida íntima. Ele tinha a si mesmo, e isso era mais do que suficiente para preencher qualquer vazio. Ele tinha o segredo. E agora, você também o tem em suas mãos. Use-o com responsabilidade extrema. Use-o com maestria de um veterano. O silêncio começou agora, e com ele, a sua verdadeira e imparável ascensão. O homem que silenciou o mundo, não o fez tapando os ouvidos dos outros, mas fechando a própria boca com chave de ouro. Ele mudou tudo porque mudou a fonte da sua energia vital. De fora para dentro, ele faliu miseravelmente. De dentro para fora, ele conquistou tudo o que desejou. A cada batida do seu coração a partir de agora, lembre-se da semente na terra escura. A cada respiração profunda, lembre-se do mentor no seu escritório sem placa. A cada tentação de contar uma vantagem para alguém, lembre-se da queda dolorosa de Arthur. O silêncio é um músculo da alma que precisa ser treinado todos os dias, em cada pequena interação. Comece pequeno, retenha uma informação irrelevante hoje. Amanhã, retenha uma maior. Em um mês, você será uma fortaleza humana inexpugnável. O mundo continuará fazendo seu barulho frenético. As pessoas continuarão buscando atenção desesperadamente como se fosse oxigênio. Mas você estará em outro nível de existência. Em outra frequência de realidade. Você será o observador silencioso, o jogador habilidoso que ninguém vê no tabuleiro, o arquiteto que trabalha no escuro para que a luz da sua obra brilhe por si só no momento certo. A discrição absoluta não é uma prisão solitária. É a chave mestra da sua libertação total. No final de tudo, restará apenas o resultado concreto. E o resultado será tão grandioso, tão sólido, que qualquer explicação verbal seria um insulto à sua magnitude. A história do homem que silenciou o mundo termina aqui, para que a sua própria história de silêncio e poder possa começar a ser escrita nos anais da realidade. As chaves foram entregues, mas é você, e somente você, quem deve girar a fechadura e entrar na sala do silêncio absoluto. A partir de agora, o seu sucesso será o seu único barulho permitido, e ele será ensurdecedor para aqueles que duvidaram de você, mas doce e harmonioso como uma melodia celestial para aqueles que, como você, aprenderam a arte suprema de ser invisível enquanto movem o mundo. A técnica do vácuo está ativa em suas células. O protocolo de 24 horas começou no momento em que esta frase termina. O seu novo eu acaba de nascer, envolto no manto sagrado e protetor da privacidade. Pense na energia colossal que você desperdiçou no passado em discussões inúteis, tentando provar que estava certo para quem não queria entender. Pense no tempo precioso perdido, explicando seus sonhos mais íntimos para pessoas que nunca tiveram a coragem de sonhar sequer com o dia de amanhã. Toda essa energia desperdiçada agora retorna para você, como um rio voltando ao seu leito original. Ela flui pelas suas veias, fortalece sua mente contra as distrações e cristaliza sua vontade de aço. Você é agora um reservatório de poder represado, pronto para ser liberado apenas na ação concreta e transformadora. O mentor silencioso nunca se sentiu sozinho em sua discrição, pois ele se sentia acompanhado pela própria consciência, e pela satisfação indescritível de ver seus planos se materializarem exatamente como ele projetou no silêncio da sua mente, sem qualquer interferência ou ruído externo. Essa é a paz que excede todo o entendimento humano médio.
A paz de quem não tem nada a esconder, porque não tem mais nada a exibir para o ego alheio. Arthur, agora um homem de negócios respeitado, e temido pela sua precisão, costuma caminhar pelos parques da cidade observando o comportamento das massas. Ele vê os jovens gritando ao celular por atenção. As pessoas postando cada detalhe de suas refeições. Os empresários de meia tigela contando vantagens em mesas de bar barulhentas. Ele sente uma compaixão profunda por eles, pois sabe por experiência própria que eles estão cavando seus próprios buracos com a pá da própria língua. Ele apenas respira fundo o ar puro, sente a vida pulsando em suas têmporas, e continua sua caminhada em silêncio absoluto, com um leve sorriso de quem conhece o segredo mais bem guardado do universo. A lei da discrição absoluta é a lei da sobrevivência do mais sábio em um mundo de tolos barulhentos. Em um oceano revolto de informações inúteis, o silêncio é a sua única ilha de segurança firme. Em uma floresta densa de egos inflamados, a humildade camuflada é a arma mais letal do caçador de elite. Seja o mestre soberano da sua própria narrativa interna, mas não a conte para ninguém que não tenha conquistado o direito de ouvi-la com sangue e lealdade. Deixe que os outros escrevam a biografia fictícia que quiserem sobre você. Enquanto eles perdem tempo escrevendo e especulando, você estará vivendo a realidade vibrante que eles apenas ousam imaginar em seus sonhos mais ousados. O clímax da sua vida não será um post que viraliza por um dia, será um momento sagrado em que você olhar para trás, para tudo que construiu com as próprias mãos, e perceber que ninguém, absolutamente ninguém, pôde te impedir, simplesmente porque ninguém sabia o que você estava construindo até que a obra estivesse pronta e fosse inabalável. Esse é o verdadeiro protocolo do vácuo absoluto. Essa é a essência destilada do homem que silenciou o mundo. E agora, essa essência corre em suas veias. Mantenha a guarda alta e a voz baixa. Você se torna um co-criador consciente. Um arquiteto da realidade que não precisa de alvará da opinião pública para erguer seus monumentos à eternidade. O silêncio é o seu maior aliado, a sua maior força e o seu tesouro mais protegido. Siga em frente agora, mas siga em silêncio absoluto. O caminho se abre como um tapete vermelho, para quem sabe exatamente para onde vai, mas se fecha como um muro de espinhos para quem conta para todo mundo onde pretende chegar antes de dar o primeiro passo. O tempo das palavras vazias acabou definitivamente. O tempo das ações silenciosas e potentes começou.